Oi, meninas, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu coloquei uma aula gravada para vocês com a correção dos exercícios de uso de vírgulas. Nós fizemos aí uma das nossas aulas, alguns exercícios. Na aula seguinte, eu montei um forms para vocês com outros exercícios. E na aula de hoje, eu estou colocando também a correção destes exercícios, ok? Vamos lá? Então, primeiro ponto, nós tínhamos tratado dessa questão já do ITA, isso nós fizemos na nossa primeira aula, que no primeiro caso a gente tem aqui, colocar os óculos, né, gente, senão a gente não enxerga nada. No primeiro caso, a gente tem o uso de uma oração subordinada adjetiva restritiva, por isso que a gente não tem vírgula nessa história, e a restritiva aqui deixa muito claro que nem todos os ricos brasileiros pagam impostos. Nesse segundo caso, nós temos aqui uma oração intercalada. Por isso que a gente tem o uso obrigatório de vírgulas aqui. Essa oração, quem diria, está intercalada na oração principal, e a oração principal é: o outro é servidor público. Além disso, essa oração, quem diria, traz uma ironia, uma marcação, né? Infere-se dentro do texto que tem uma marcação opinativa, irônica do autor do texto. Então, mais um motivo também para a gente utilizar aí o uso das duas vírgulas, a intercalação e, ao mesmo tempo, essa marca de interlocução, opinião e ironia do autor do texto. Nessa segunda questão, nós também fizemos juntos em aula, e aqui nós temos um período simples, segmentado em 4 partes, e uma sequência, em cada item aqui, uma sequência de como a gente deveria colocar cada oração aí, né, a estruturação da oração, se vai haver ou não vírgulas de acordo com essa estruturação. No primeiro item, a gente tem ordem direta, então sujeito, verbo, complemento do verbo e, ao mesmo tempo, termos acessórios, marcações aqui de adjuntos adverbiais, então sem uso de vírgula. No segundo item, deixa eu mudar aqui a posição do vídeo. No segundo item, nós temos desgastadas sacolas de lonas, que é um adjunto adverbial de lugar, sendo colocado no início da frase. E algo que eu falei para vocês é que, se eu tenho um adjunto adverbial sendo iniciado aí o período, se ele tem mais de 2 palavras, utilizem vírgula. Por favor, sinceramente, a partir de 2 já é para vocês usarem vírgula, que é o parâmetro da matriz do PAS. No terceiro caso, essa mesma expressão em desgastadas sacolas de lonas vem intercalada na oração principal, separando o verbo do complemento obrigatório, que é um objeto direto, né? Guardar isso, é um objeto direto que é toda a fortuna. Então, deve vir obrigatoriamente entre vírgulas. E no último item, a gente tem aí separando o sujeito do predicado. Pessoas, o que está entre vírgulas é o segmento 4 e não o sujeito em acordo com o predicado, porque sujeito não se separa do predicado por meio de vírgulas, ok? Aí a gente tem um termo intercalado. Fizemos essa daqui também, que o gabarito é letra C. Os 2 primeiros itens aqui, as 2 primeiras assertivas estão corretíssimas. Elas são até complementares, vislumbrando aí a questão da variação linguística. E o último item aqui, a última assertiva, é equivocada. Se eu retiro o ponto final daqui, a frase passa a ser uma declarativa negativa. Ele afirma que ele não é o Wilson. Então, não era esse o objetivo do texto com a vírgula, com o ponto final. Esse ponto final poderia ser substituído por uma vírgula sem prejuízo semântico nem sintático para a oração principal, ok? Em algumas turmas deu para a gente fazer essa questão, que aqui eu tinha. Uso obrigatório de vírgula acontece quando? Com 2 orações coordenadas,
quando a primeira é uma oração adverbial e a segunda é uma oração principal, quando a primeira é uma oração principal e a seguinte é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Proibida quando? Oração principal e orações subordinadas substantivas, porque as orações subordinadas substantivas elas integram uma função sintática dentro da oração principal, então não pode haver vírgulas. Tanto que a conjunção de uma oração subordinada substantiva é a conjunção integrante, porque ela integra uma função sintática. Lembrem-se disso, tá? E também orações subordinadas adjetivas restritivas, proibido ter vírgula nelas. E aí se pedia o quê? A marcação aqui dos códigos utilizados no quadro com a presença ou a ausência de vírgulas. Então, no item A, a gente tem aqui, nessa primeira oração, uma oração subordinada explicativa, e na segunda oração, uma oração subordinada restritiva. No item B, nós temos uma oração subordinada adverbial e depois uma oração subordinada adjetiva restritiva. No item C, nós temos uma substantiva, para ser mais explícita, uma substantiva objetiva direta, e depois uma coordenada adversativa. E no item D, nós temos, iniciando a frase aí, uma oração adverbial, subordinada adverbial conformativa, e depois uma oração subordinada adjetiva e explicativa, ok? Pessoas, vamos lá, e essa eu coloquei no Forms para vocês, questões do CESP/SEBRASP. A vírgula empregada na linha 23 separa orações coordenadas cujos sujeitos são distintos. Linha 23, vamos pegar a oração inteira, começando lá na linha 21. A única coisa que unia todas essas práticas médicas era que, em toda parte, no mínimo um terço das crianças morriam antes de se tornarem adultas. E a expectativa de vida média era bem abaixo dos 50 anos de idade. Pessoas, nós temos sim orações coordenadas aí, e posso usar essa vírgula aqui sim, porque os meus sujeitos são distintos. Neste caso da primeira oração aqui, é um terço das crianças, que é o sujeito de se tornarem adultas. E nessa segunda oração, é a expectativa de vida média. Então, eu tenho sujeitos diferentes dentro do mesmo período, unidos pela conjunção E, que é uma conjunção aditiva, e que pode ter sim uma vírgula antes se eu tiver sujeitos distintos, ok? Vamos lá. Logo depois, nós temos outro item aqui do SEBRASP, pedindo a supressão da vírgula empregada após o vocábulo família, na linha 2, implicaria alteração no sentido do período. Quando visito a família entre um churrasco e outro, vou até lá para olhar as gôndolas atulhadas de baldes. Amores, quando visito a família, eu tenho uma marcação de uma oração subordinada adverbial temporal. Então, eu preciso dessa vírgula aqui, obrigatoriamente. E eu vou ter a necessidade da outra vírgula aqui, porque esse trecho que vem aqui no meio é um trecho intercalado. Então, a vírgula se faz necessária aqui e aqui obrigatoriamente, por conta do trecho intercalado, e se eu não tivesse esse trecho intercalado, seria obrigatória somente aqui, porque é uma oração subordinada adverbial temporal. Então, item certíssimo. A supressão da vírgula empregada na linha 1 acarretaria incorreção ao texto. Quando se educa alguém ou se é educado por alguém, é preciso cautela para não nos contentarmos com as aparências. Ele questiona exatamente essa vírgula aqui. Amores, novamente, um item certo e um item com marcação também de uma oração coordenada uma oração subordinada adverbial.
iniciou a frase com oração subordinada adverbial, vírgula, vírgula. Então, é uma vírgula obrigatória. Se eu tiro essa vírgula daqui, eu tenho incorreção textual, eu tenho desvio do uso da vírgula. Novamente, outro item do CESP. A supressão da vírgula empregada logo após a palavra constitucional prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Linha 6. Então, para eu pegar a linha 6 aqui, a gente já inicia exatamente do período como um todo, tá, gente? O período está começando aqui na linha 5. Mais do que isso, a jurisdição é garantida do projeto constitucional, quando os outros poderes buscam redefinir os rumos durante a caminhada. Prejudicaria, ele fala, olha, se eu tirar vai prejudicar. Será que isso está correto? Errado. Por uma razão, gente. Aqui, quando os outros poderes buscam redefinir os rumos durante a caminhada, é uma oração subordinada adverbial. Só que ela não está iniciando o período, ela não está iniciando, ela não está antes da oração principal. A oração principal está bem aqui, ó. A jurisdição é garantida do projeto constitucional. Então, eu posso tirar essa vírgula aqui sem nenhum problema, porque a oração adverbial vai vir depois. Lembrem-se que advérbio é termo acessório. Se ele vier lá no finalzinho, não tem obrigatoriedade de vírgula, inclusive com oração subordinada adverbial, com advérbio oracional, ok? Agora, apareceu antes, vírgula nela. Precisa. Questão de múltipla escolha do CESP. Vamos lá. A gente tem uma frasezinha aqui e essa frase eles pedem para a gente apresentar uma reescrita dela com correção gramatical e mantendo o sentido do texto original. Ela agora reúne todos os setores da economia que utilizam recursos biológicos. Vamos lá. Esse agora está entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial de tempo, ok? E está separando o sujeito do predicado, então precisa obrigatoriamente entre vírgulas. E aqui não tem vírgula, porque é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não posso colocar vírgula antes desse que, jamais. Com essas duas dicas, amores, vamos lá para a nossa resposta. Gabarito, letra E. Galera, puxou agora para o início. Vânia, mas não é um adjunto adverbial? Não precisa vir com vírgula? A partir de duas palavras com vírgula. Agora é só uma palavrinha, então pode ficar sem vírgula. E manteve-se a ideia da ausência de vírgula aqui para ter o quê? Ainda a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Ok? Frasezinha bem tranquilinha. Próximo item aí, gente. Um item de julgado, CESP também. As vírgulas empregadas logo após as expressões uma manhã, linha 17, e minutos depois, linha 20, justificam-se pela mesma regra de pontuação. Item bem a cara do CESP esse, viu? Vamos lá, linha 17. Uma manhã introduz sua chave digital no veículo. Então, esse uma manhã, a gente está trazendo uma ideia de tempo. Então, ele é um adjunto adverbial. E minutos depois, vamos lá. Minutos depois, marcaçãozinha de quê, gente? De tempo também. Então, justificam-se pela mesma regra. Duas palavrinhas, uma locuçãozinha adverbial. As duas, por coincidência, têm uma marcação de adjunto adverbial de tempo, iniciando a frase. Então, vírgula nelas. Item corretíssimo. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se tiver qualquer dúvida, mandem mensagem, mandem um e-mail ou comentem a postagem aí, tá bom? Beijocas para vocês, bons estudos e tá terminando, gente. Semana que vem já é recesso. Beijo grande!